Olá! Estou eu aqui de novo para conversar com vocês. Vocês vão te perguntar, conversar, Nazaré? Só você que fala? Sim, eu falo aqui, mas depois vocês falam comigo, né? Através do WhatsApp, do Facebook, do e-mail, vocês me fazem observações, vocês me fazem perguntas e eu fico ouvindo vocês. Então assim nós estamos trocando nossas ideias, né? Gosto muito de conversar com vocês que sempre me pedem para falar, para ouvir. Eu não sei como é essa coisa que a gente tem, essa ligação muito boa, graças a Deus, de sala de aula e que virou para a vida toda. Vários ex-alunos há mais de 40 anos continuam conversando comigo. Muito obrigada a todos vocês que me dão essa atenção. Muito grata. Mas eu hoje fiquei assim, um pouco chateada. Eu ouvi alguns dias atrás, fiquei com isso na minha cabeça. Falei, eu vou conversar sobre isso. Eu vi que o secretário de Cultura, Mário Frias, disse que as análises dos projetos culturais que ele deveria fazer iam ficar para pós-pandemia. Ai, meu Deus! Por que sempre as coisas voltadas para a arte têm essa marca, essa coisa de que não é sério, que não vale a pena? Não sei, é uma coisa... Eu sei que muitos anos, muitos milênios, muito tempo atrás já se considerava em momentos a arte alguma coisa não muito séria e outros momentos com muita elevação, mas realmente aqui no Brasil eu vejo que o artista não é uma pessoa bem vista. Ele tem as pessoas pensam assim, o que eu acho e o que eu ouço também, porque ele é artista, ele não sabia fazer outra coisa? Ele não sabe, com certeza é um vagabundo, gosta de ficar, né, sem compromisso, sem ter dia, horário para trabalhar e tal. Gente, não me conformo com isso, porque o artista é um trabalhador que trabalha com prazer. Aí sim, trabalha com prazer, que ele faz aquilo que ele gosta, que ele tem talento para executar. E ele vai desenvolvendo e vai cada dia mais se apaixonando por aquilo que faz. Só que ele tem que viver, ele precisa ter uma remuneração, ele quer construir uma família, ele tem que cuidar da sua família, sustentar a sua família. E aí, esse é um momento difícil, porque as pessoas acham que arte é lazer, a arte é para quem não sabe fazer outra coisa. Não é isso. Eu vejo quando, na minha vida mesmo, que eu não sou artista, não fiz nenhuma obra espetacular nem nada, mas eu vi assim, quando apresentava uma peça, quando eu dirigia uma peça, as pessoas falavam, não, eu vou sim, eu vou assistir, papapá, parará, tarará, marcava a hora e tal. Aí não aparecia. Às vezes eu encontrava, você viu a peça? Não deu para ir e tal. Aí outro que eu perguntava, você viu a peça que estava em cartaz? Você não me deu convite? Quer dizer, tem que dar convite. Todo mundo acha que não precisa pagar, porque é uma coisa para ser de graça. Eu falei, nunca ninguém, que eu saiba, chegou para uma manicure e falou com ela, olha, dá para você fazer minha unha de graça hoje? Ninguém faz isso. Mas agora, o espetáculo, seja ele de teatro, de dança, seja o que for, as pessoas acham que só podem ir se forem
for de graça, puder levar quantas pessoas quiserem, tudo, a gente gosta da plateia. Mas eu não vivo disso, mas eu fico imaginando quem vive, o que significa um ingresso pago, né? Tanto que eu nem dou muita atenção, não gosto de receber convites, faço questão de pagar os ingressos, porque eu sei muito bem o que custa isso. A mesma coisa eu faço com os artesãos. Eu lembro bem que alguns anos atrás, quando eu vim morar em Fortaleza, que eu ficava lá numa casa na prainha da minha filha, e a gente saía vendo as coisas lindas que aquelas rendeiras faziam, aquelas toalhas, blusas, tudo, coisas maravilhosas, que levam tempo, 8 meses para fazer uma toalha, um trabalho incrível. E aí as pessoas chorando pelo preço, não, só se fizer tanto, só fizer tanto, só fizer tanto. Vai baixando, e ela naquela necessidade louca pelo dinheiro, né? Vai baixando. E eu ficava ali observando. Meu Deus do céu, como deve ser difícil para ela pensar que ela poderia ter aquele dinheiro e não ia ter, porque as pessoas estão achando lindo, maravilhoso, mas não estão valorizando aquilo a ponto de pagar o que foi pedido. Meu marido também gostava de fazer isso. Vou pedir, então já estou indo embora, não vou querer. Aí falava, você tem que aprender a fazer isso. Não faço, meu filho, não faço isso de jeito nenhum, porque eu sei o trabalho que aquilo deu, entendeu? E são muito bem feitas, e são muito bonitos, são grandes artistas. Então, a arte é vista assim, de modo geral, para todo mundo, para quase todo mundo, né? Assim, agora, quando tem um artista famoso da TV Globo, né, que não sei se continuará a ter esse nome, mas todo mundo, vamos ver, porque é famoso e paga o preço que for, mas não é pela arte. Então, eu acho que a gente podia analisar um pouquinho isso para ajudar a pensar como é isso. Poderia ser qualquer arte, mas eu vou falar sobre a música. Pense bem, o sujeito tem uma inspiração, tem um talento, sabe extrair o mais difícil, o maior sentimento daquilo que ele quer dizer, seja da música, seja na letra, na poesia que tem na letra, e ele faz uma obra maravilhosa. Mas ele precisa, às vezes ele é um bom compositor e não sabe cantar. E ele tem que precisar de uma outra pessoa, que é o cantor, que tem que ser aquela pessoa afinada, que sabe jogar o ritmo, dividir o tempo na música. Então, sim, são coisas que dão trabalho, que saiam muito, que vejam. Mas para vender essa música, para se transformar em dinheiro, ele precisa de um bom produtor, né? Que saiba como fazer a produção daquilo, como fazer a divulgação, como trabalhar aquilo para chamar atenção, para as pessoas acordarem para o valor que tem aquela música. Então, gente, isso é en passant, porque não estou falando todos os detalhes, só para mostrar. Tem uma equipe que vai trabalhar nisso. Da época dos discos, né, que se vendia, então tinha outro problema sério, mas ainda tem a história de ir no rádio ser a música que mais toca, que repete, aí tem que ver isso, tem que fazer essas visitas, tem que talvez até, como eles dizem na linguagem, dar um jabá, né, para essa música. Então, para esse radialista, meu Deus, é muita coisa para ser esquecida. E eu não sei até quando vai durar isso. E aí, quando eu vejo uma notícia dessa, que eu imagino que os projetos estão leva muito tempo para fazer um projeto, envolve muitas pessoas.
e fica na fila de espera para ser analisado, para dar resposta, esperando fez toda a história financeira que vai ser necessária, bem calculada, para não ter muita negatividade no projeto e tal. Aí quando chega na hora, não vamos analisar agora, porque estamos esperando a pandemia passar. Gente, é um trabalho. Eu acho que é um trabalho essencial, como outro trabalho. E aí fica assim a tristeza. Aí eu resolvi então falar sobre isso, lembrando que a música está dentro da nossa vida, em todos os momentos. Seja nos momentos alegres, a gente precisa da música. Uma alegria sem música é difícil a gente extravasar, né? Fica meio para dentro. Então a música dá aquele toque, numa solenidade, numa formatura, né? Um casamento, tudo é muito mais bonito com música, ela faz parte da nossa vida. Um bom filme que a gente ouve, uma história bem contada, com um fundo musical, é maravilhoso. Agora mesmo da pandemia, nós estamos precisando muito de ouvir músicas, e a arte está aí presente, está salvando a gente de momentos, uma boa literatura, né, um bom livro, passagem, é essencial, para mim é essencial. Então, a gente vê isso num ritual, uma coisa espiritualizada, também uma boa música vai ajudar você a chegar nisso. Então, é uma coisa nos amores, nas paixões, as letras, as músicas que marcam aquele momento, que para sempre vão ficar a vida inteira, a nossa música, né? Então a música é uma coisa muito, muito, muito importante, é uma das artes. Mas tem as outras todas, que tem o mesmo caminho, a mesma situação, a mesma divisão de trabalho, a necessidade de ser reconhecida como arte, a necessidade de ser reconhecida financeiramente, porque é o trabalho daquele grupo. Eu vejo no teatro, teatro na Grécia Antiga fazia parte da educação, era obrigatório nas escolas, porque através do teatro o indivíduo aprende a se conhecer, ele desenvolve muitas habilidades, ele faz desenvolve uma linha de raciocínio, de paralelos, de ligações, de interação com as obras escritas, né, para o teatro. E teve momentos que o teatro, na comédia dell'arte, não precisava nem do texto, eles tinham uma ideia sobre o que iam fazer e iam deixando a improvisação tomar conta, e era muito divertido, e as pessoas precisam de divertimento, as pessoas precisam da alegria. Então, hoje, eu acho que o teatro continua tendo uma dificuldade de ter público, mas assim, nas escolas, algumas escolas hoje já se preocupam com esse teatro na escola. Por quê? Porque ela desenvolve muito o indivíduo, faz ele prestar atenção, ter atenção, ter concentração, saber ligar o seu pensamento e projetar isso na sua voz, se comunicar, perder o medo de conversar com as pessoas, perder o medo do público, uma série de coisas, que o teatro é independente disso. Como arte, você não tem que preocupar que ele vai fazer isso, você vai curtir a arte, mas ele também leva, eu sei que ele leva todo mundo que está fazendo teatro nesse caminho aí, porque eu trabalho com teatro e educação há 48 anos e sei o bem que essa arte fez a todos os meus alunos e que me dão notícia até hoje. Mais de 40 anos se encontram ou mandam notícia para mim através da internet, de todos os meios, e eles me falam sempre disso, como foi importante na vida deles. Então, é arte também, né? Muita arte. Nós temos
eu sei que eu não queria ficar discriminando, descrevendo coisas sobre artes e sobre artistas. Mas falei, dei o meu recado, falei aí sobre o que eu acho que foi lamentável esse fato que aconteceu. E o que eu queria mesmo falar era sobre o outro tipo de arte, que é uma cultura do povo, que é o folclore. O folclore é uma das minhas paixões, porque quando criança eu fui morar no Sudeste e sofri muita discriminação, hoje chamaria de bullying, né? Foi muito triste, porque as pessoas riam de mim, e até já comentei isso, e já até escrevi, registrei no livro que eu escrevi, Eu por Mim, a história de uma vida, e eu falo que foi assim muito difícil, porque as pessoas não entendiam, e eu não entendia, porque as pessoas riam de mim, porque eu falava diferente, porque eu tinha vocábulos diferentes, que eles não entendiam o que era, porque eu tinha um sotaque, eu dizia presente na chamada e os outros diziam presente, e por aí afora, né? Então eu fiquei muito ligada nisso, nessa necessidade de valorizar as nossas raízes, de saber o que é que acontece, por que acontece, e fui me apaixonando e fui crescendo assim e me transformei numa professora de folclore. Folclore, desculpa, é falando em coletividade, né? Porque ele é uma cultura que ela só existe em grandes grupos. Para ela dar certo, para ela existir, para ela perdurar, ela ela tem características que o determinam. Então ela precisa ser anônima, não precisa ter é empírica, né? Ou seja, não precisa de nenhum tratado científico para explicá-la, ela se explica por si mesmo, porque é uma coisa inconsciente que está nas pessoas. É maravilhoso, aceitação, é uma coisa impressionante. É preciso que tenha uma aceitação para que o folclore perdure. Porque para eles se transformar em folclore. Porque eu estou de um grupo e vejo outro grupo diferente. Eu quero alguma coisa daquele grupo. Eu não quero alguma coisa daquele grupo. O que eu quero, o que eu aceitei, o que o meu grupo aceitou, se transforma num costume, se transforma numa forma de comportamento, se transforma. Então é muito importante essa característica do folclore. Eu dizia sempre assim para os meus alunos: olha, todo mundo tem folclore na sua casa, todo mundo tem folclore na sua? Não, professora, na minha não. Então, gente, verdade, não tem nada, lembra um pouquinho aí de alguma coisa? Não tem. Eu tinha um aluno que estava no ensino médio, no curso técnico de laticínios, e ele era assim um rapaz muito bem apessoado, de vida, né, tranquila, vida social, de boa vida financeira, tal. Aí ele disse: professora, eu nasci no Rio de Janeiro, eu sou carioca, eu nunca saí do Rio ainda, mas eu não sei, folclore é uma coisa de pobre. Não, será, meu filho, que não tem? Você está entendendo as características, como é que são? Eles têm um anonimato, ele tem aceitação, ele faz parte de um grande grupo, normalmente se transfere pela oralidade, é uma grande característica, mas não é essencial, porque de repente a gente tem
os para-choques de caminhões, as orações que passam e são escritas, né? Tem funcionalidade, ela tem que funcionar, certo? É empírico, né? Sem metodologia, sem necessidade de uma escola e de uma ciência. Pois bem, falei, daqui uns dias, vou dar um tempo, vocês vão procurar, vocês vão passar o feriado em casa, porque era o internato lá. E aí, quando vocês voltarem, vocês vão me dizer isso, sobre isso. E aí, na volta deles, eu vi uma coisa que aconteceu que foi muito feliz para mim. Esse aluno que morava no Rio de Janeiro, foi para casa, né? Então, ele voltou e quando ele chegou, ele falou, Nasa, eu tenho uma coisa para te dizer, todo feliz. Eu descobri que tem folclore na minha família. Falei, que eu sabia que ia ter. Ele, sabe o que é? Olha só, no ano novo, no dia 31 de dezembro, a minha família se reúne toda, a gente faz aquela ceia, né? E aí, a mamãe me lembrou isso, que a gente põe numa taça de champanhe, bota o champanhe, 12 uvas italianas, olha que chique. E aí, meia-noite, a gente brinda e começa a comer uma uva para cada mês, desejando uma coisa que vai acontecer naquele mês. Então, janeiro, fevereiro e tal, depois termina, a gente bebe o uísque e fica todo esperançoso que vamos ter um ano muito bom. Então, isso a minha avó fazia, minha bisavó fazia, minha mãe falou que isso fazia, que é uma coisa de muito tempo atrás, que a comunidade em volta lá, todo mundo, eles tinham fazendas, muitas fazendas, que os caseiros, as pessoas faziam não com champanhe, mas sabiam que existia aquilo, que era uma coisa boa, fazer essa coisa pressurosa para o próximo ano. Aí, um outro aluno levanta a mão lá, um aluno que morava no interior de Minas, uma pessoa de parcas, situação financeira. Ele disse, professora, a gente faz uma coisa parecida com isso. A gente, dia 31, à meia-noite, pega um copo de cachaça, coloca 12 uvas, 12 jabuticabas dentro e a gente faz a mesma coisa. Tem a mesma função para nós. Cada fruta é um pensamento positivo para o mês do ano. Meu Deus do céu, não poderia ter um exemplo melhor na vida, ali na cara de todo mundo. Que é uma coisa que está nos costumes, veio de tradição. Não precisa ter milênios essa tradição. Ninguém sabe quem começou isso. Mas tem uma função. Tem uma função. Enquanto eles acreditarem naquilo, aquilo vai valer, aquilo vai existir e vai se multiplicar. Então, o folclore é uma coisa muito, para mim, é muito rica. É uma coisa assim de raiz, de saber como é que chegaram as coisas até nós, porque nós comemos tal coisa, porque tem dias para se comer aquilo, porque se faz a comida dessa forma, porque foi passada assim, e nem existia televisão. Isso foi há muitos e muitos anos, passou oralmente. Agora tem uma coisa, a funcionalidade é para valer. Tem até uma historinha de um fazendeiro que estava com problema na sua fazenda, bem isolada. Eu conhecia até essa fazenda, porque meu sogro também tinha fazenda no interior do Nordeste, e estava muito aflito porque uma filha estava dando à luz e estava tendo problema no parto. A parteira estava sem entender alguma coisa que estava acontecendo, porque a criança não nascia, todo mundo muito aflito, e chega um visitante lá com seu cavalo, para lá e pergunta, o senhor poderia me dar uma guarida, porque eu já estou muitas horas na estrada, estou com muita fome, com muito sono,
qualquer cantinho que o senhor me arrumar, eu vou lhe agradecer. E ele, muito nervoso com aquela situação, com medo de perder a filha, de perder o neto, e falou, olha, eu não vou poder lhe atender, porque minha filha está nessa situação, a parteira não está sabendo o que fazer, a gente não sabe, já mandaram chamar uma comadre que poderia talvez saber mais que ela e tal, mas e ninguém chega e estamos muito aflitos. Ele falou, ah, que pena, eu entendo, mas eu tinha muita, que pena, porque se eu ficasse aqui, eu tinha uma coisa que talvez ajudasse a sua filha. O que é? Ah, é uma coisa, é um amuleto que a gente vai colocar no peito dela e ela pode resolver, já resolveu muitos partos. E ele, então, diante disso, eu lhe peço que você fique aqui. Então, ele falou, mas eu quero um pedaço de pano, uma tesoura, linha, agulha e papel, lápis, e o senhor me deixa aqui trancado nesse quarto para eu fazer esse amuleto. Então ele fez lá, costurou e tal, e ele aflito, e todo mundo aflito, e a menina chorando, passando mal. E aí terminou, colocou, foi lá e deu, né, que tinha até uma alcinha assim, aí colocou aqui dentro do seio, aqui nos seios dela, e ficou todo mundo esperando acontecer. Ele pode ir jantar, mandou ele lá jantar para depois dormir. E aí, não é que a criança nasceu? Nossa Senhora, esse homem foi tratado assim como um rei, né? Porque resolveu aquela situação e falou, esse amuleto é nosso, né? Que falou, é de vocês, tudo bem. Mas o que tem dentro? Não posso falar. Não posso falar. É assim que funciona. Então tá, ficou. Passaram-se tempos. Aquele amuleto, toda mulher que estava grávida na hora do parto mandava pedir lá para o seu Joaquim, pelo amor de Deus, manda um amuleto para cá para garantir que o parto vai ser bom, né? E foi, fez isso. Esse amuleto ajudou muito os partos. Ele ia ficando para muito e muito mais tempo. Mas um dia ele não deu certo. A criança morreu, quase morreu a mãe, então eles já não confiaram muito naquilo e foi perdendo a força, né? Tem alguns assim, você vai pedir um amuleto? Não sei, né? Pode ter o azar aquele dia para Maria Rita, pode ser que não dê, não sei o quê. Acabou essa história do amuleto. Então resolveram, já que nós não vamos usar mais, vamos abrir para olhar o que tem dentro. Descosturaram, já estava roto, sujo, já tinha ido em tantos lugares. E aí, que tinha lá dentro escrito assim, se esse amuleto serve ou não, eu não vou lembrar a rima que vai dar, mas o sentido era isso. Se ele não vai dar certo ou não, só quero saber que eu estou garantido o meu jantar e a minha dormida. Era isso que estava escrito. Não tinha nada especial. Então, muitas vezes, ele perdeu o valor. Perdeu o valor. Então, parou de funcionar. Né? É a mesma coisa que todo mundo faz o chá da flor da laranjeira, que é muito bom. Faz a flor da goiabeira, a folha da goiabeira, bom para prender o intestino. E vai passando, e vai passando. Quer dizer, é uma cultura que passa dessa forma. Mas é preciso que o povo aceite, que o povo veja isso, que isso faz bem para ele. Então eu acho assim, é a cultura da liberdade. A cultura onde o povo tem voz, onde ele tem vez. Né? E aí nós vamos assim dizer, mas então é só coisa do passado? Não interessa, hoje em dia o mundo anda tão rápido, muda tudo tão depressa. Não. Ele não é temporário, ele não é, como vou dizer, ele também se modifica, igual eu acabei de provar, ele se modifica no momento em que ele não tem mais função. Então a funcionalidade dele, eu acho que é realmente a coisa mais importante. Né? Por exemplo, os índios,
tem as suas danças, seus rituais, que todos eles fazem. Criancinha vai crescendo, vai sabendo, vai fazendo, todo mundo faz. Mas aquilo não é folclore. Porque aquilo não foi uma coisa que teve um grupo diferente que eles tiveram oportunidade de aceitar ou não. Ali é uma coisa imposta, né? Imposta pela tradição deles, mas não sai do grupo deles, entendeu? Agora, se eu vou imitar a dança do índio, acreditando nela, e faço com que outras pessoas também acreditem, nós vamos aumentando aí aquela dança virou um folclore. Né? Porque a dança do folclore, que tem o bumbo meu boi, que tem pau de fita, todas essas coisas que vocês veem, o reizado e tal, tem uma função lá naquela comunidade, naquele grande grupo que faz aquilo acreditando realmente naquele santo, acreditando naquilo. Se não acredita, se ele vira um espetáculo, aí ele não é mais folclórico, ele é parafolclórico. A pessoa está usando a característica, usando aquilo para transmitir de propósito, para ser um espetáculo. Então, muitas vezes a gente vê a quadrilha, antigamente tinha as roupas que imitavam os pobres do interior, com a calça remendada, qualquer roupa que tivesse, um vestidos simples. Hoje, as quadrilhas famosas, né, principalmente aqui no Nordeste, as roupas são ricas, são maravilhosas, tudo. No princípio eu não gostava disso, não. Eu dizia que não tinha originalidade, no sentido de não respeitar a origem, né? Que ali estava contando a história. Mas realmente ela não está contando mais a história da colheita, que estão felizes porque deu certo, por isso que nós vamos dançar em volta da fogueira, porque a colheita foi boa. Mas estão mostrando como acontecia e estão fazendo uma coisa de arte. As escolas de samba são uma coisa muito trabalhada, né? Mas que não tem a mesma origem, não tem a mesma funcionalidade que tinha no passado quando as pessoas iam para a rua dançar o samba. Então eu acho que uma cultura dessa merece também mais apoio. Em 1948 foi criada uma Comissão Nacional do Folclore. E em 1959 foi criada a Campanha de Defesa do Folclore, porque estudiosos começaram a publicar coisas, a ver que realmente era uma forma de você conhecer como é o nosso povo na raiz. Como se os políticos se preocupassem de verdade com os pobres, eles iam ter que lidar com isso para poder fazer o que é importante para eles crescerem, e não simplesmente só para votarem neles, né? Fazer até achar que eles ficassem sem resolverem os problemas, que é para poder no outro ano também eles poderem votar. E depois colocou-se uma lei comemorando o Dia do Folclore, em agosto, né? Lei mesmo, e que as escolas deveriam fazer isso. Mas é preciso fazer isso com consciência. É preciso que os professores também entendam bem o que é isso, e não é simplesmente fazer uma festinha decorada, que isso não é folclore. Bom, gente, me desculpem se eu me alonguei, né? Eu sou muito apaixonada por isso. Mas estou aqui para, se vocês quiserem comentar ou reclamar qualquer coisa, vocês sabem, quem me conhece sabe que eu vou gostar. Eu sempre digo, o que foi mesmo que eu fiz de errado? Me critique, por favor, eu sempre peço. Então, foi um prazer estar aqui com vocês. Até a próxima.